tempestades. O Senhor Jesus não disse que iríamos viver sem essas tempestades. Ele próprio passou pelas tempestades. E nesse episódio nós vemos algo muito intrigante que acontece. Jesus está ali dormindo, está cansado, num sono muito profundo, no sono pesado. Você já dormiu assim? Quando você está extenuado, que você deita, dorme e você não ouve nada que acontece do seu lado? E de repente então ele é acordado pelos seus discípulos. Os seus discípulos chegam perguntando para ele: você não se importa que nós vamos morrer no meio dessa tempestade? E muitas vezes a gente fica assim na vida, né? A gente acha que Deus não está nos ouvindo. Eu estou passando por tanta luta, Senhor, o Senhor não está vendo nada. A gente vê nesse texto, a gente pode identificar claramente a humanidade de Jesus. O mestre está cansado, o mestre está dormindo. Mas quando o mestre se levanta, ele vai e dá ordem à tempestade: aquieta-te, acalma-te. E a serenidade volta naquele lugar. Nesse texto, os discípulos são expostos à face mais humana de Cristo e também são expostos à face mais divina do nosso Mestre. E às vezes nós não conseguimos enxergar essas realidades e começamos então, através das nossas dificuldades, do nosso medo, vamos deixando algumas coisas se crescerem dentro de nós, e isso faz com que a nossa fé não se fortaleça, não se estabeleça verdadeiramente. Nessa fase, nós podemos ver duas coisas. O mestre está descansando porque ele sabe quem governa esse mundo, amém? Você sabe quem governa esse mundo? Você sabe quem governa o Brasil? Quem governa o Brasil não é Dilma Rousseff, não é. Quem governa o Brasil é Deus, amém? Você sabe disso? Nós precisamos entender isso. Quem está governando as coisas soberanamente neste mundo é o nosso Deus, o nosso Senhor. Por isso que às vezes nós, passando por essas crises, por essas tempestades, nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a perder a nossa fé, nós não venhamos esmorecer no nosso caminho. Então eu quero dar para vocês nessa noite 4 princípios para se enfrentar essas tempestades da vida, essas tempestades que de repente passam sobre nós. É interessante também a gente dizer que eles estão no Mar da Galileia. Eu não estive lá ainda, mas Deus me falou que Ele vai me levar lá ainda, eu vou poder ver esse mar pertinho. Mas algumas pessoas me falaram que o Mar da Galileia ele tem uma qualidade, ele tem uma característica interessante, porque ali é uma confluência de 3 grandes ventos que passam nesse mar. E quando esses ventos passam, geralmente acontece numa fase, algum tempo do ano, quando esses ventos passam, parece que você está no meio do oceano, de tamanhas ondas que são formadas no meio desse Mar da Galileia. Jesus está nesse mar, no meio desses ventos que estão passando, que estão acontecendo, e com este mar que está aterrorizando os seus discípulos. Então a primeira coisa que nós precisamos saber para a realidade que vai acontecer em termos de tempestades, nós precisamos aprender a encarar os nossos medos. Fala comigo, encare os seus medos. Nós precisamos aprender a encarar os nossos medos. Os discípulos ficaram apavorados. O texto no grego diz que eles ficaram aterrorizados. Você já ficou aterrorizado alguma vez na sua vida? Já ou não? Eu já contei aqui, né? Alguns irmãos sabem desse episódio da minha vida, do meu casamento, da minha lua de mel, né? Eu e a Soraya lá, nós fomos para uma casa lá em Caldas Novas. E nós fomos lá e eu fui todo homem, né? Macho, varonil. Fui abrir a porta da casa, na hora que eu vejo, passa o animal que eu mais tenho pavor na minha vida, que é um morcego. Eu dou um grito. E a Soraya, que foi, ladrão? Não, foi um morcego. Deixa eu ver.
ela entrou e espantou o morcego. Imagina, primeira noite, a noite de núpcias, a gente passa por uma situação dessa. A gente tem que aprender a encarar os nossos medos. A gente pode, hoje eu posso rir, mas lá na hora, e depois assim, para encarar ela, né? Eu falei para ela, não foi só um, né? Tinha muitos aqui. Os nossos medos fazem com que as coisas fiquem cada vez maiores. Jesus levantou e perguntou para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não têm fé? O que antecede o contexto diz, os discípulos acabaram de ver o Senhor Jesus curando um endemoniado, que sofria desse problema há mais de 10 anos. E Jesus vai e curou aquele rapaz. Eles viram essa cura. Eles viram Jesus multiplicando os pães. A primeira multiplicação já tinha acontecido nessa viagem que ele estava ali naquela região, naquela redondeza. Eles viram Jesus atendendo as pessoas que estavam doentes, mas eles deixaram-se ser dominados pelos medos. E muitas vezes nós não progredimos na nossa fé, na nossa vida espiritual, porque nós nos paralisamos diante do nosso medo. Nós não podemos nos deixar ser controlados pelos medos. Nós precisamos aprender a enxergar qual é a situação, qual é o fato, o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que ficam paralisadas e ficam assim: será que eu vou dar esse passo? Será que eu vou fazer esse negócio? Será que eu vou comprar minha casa? Será que eu vou comprar o carro? Ficam paralisadas porque têm tantas inseguranças dentro de si, medos, e tudo que é novo produz um certo medo verdadeiro. E medo é algo positivo, porque se você chegar na altura de um prédio de 35 andares e você não sentir medo, então você precisa tomar um certo cuidado, porque o medo, de certa forma, ele nos protege, mas o medo, quando ele cresce demais dentro de nós, ele nos paralisa. E você está paralisado no quê? O que tem paralisado a sua vida por conta do medo? Os discípulos se viram diante daquela situação, diante daquela tempestade, e então eles não sabem como resolver. Mas um deles, provavelmente foi Pedro, o texto não diz claramente quem foi, mas um deles chegou e foi clamar a Cristo Jesus. Então ir aos pés da cruz para curar os nossos medos, ir aos pés da cruz quando enfrentarmos tempestades, ir aos pés da cruz, ir a Cristo Jesus, é aquele que vai trazer solução para os nossos medos. Não fique colocando os medos para debaixo do tapete, não. Encare os seus medos, encare e leve os seus medos aos pés da cruz, e deixe Cristo então se levantar e dizer: aquieta-te, acalma, e deixe Cristo transformar a situação de tempestade na sua vida. Amém? Nós precisamos aprender isso. Eu sofri com síndrome do pânico. Eu fiquei 1 ano e meio em tratamento para conseguir me livrar de síndrome do pânico. Mas eu aprendi que a gente não se livra dessa enfermidade. É uma enfermidade muito profunda dentro da nossa alma. Mas a gente consegue a se controlar. A gente consegue então a se perceber diante das situações que nós temos diante de nós, que nós precisamos então refluir, que nós precisamos então descansar. Agora o grande problema é quando você tem até medo de encarar os teus problemas, as tuas fraquezas. Você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer para ninguém que eu sofri com isso e que eu tenho potencialidade de novamente vir a desenvolver esse tipo de situação, dependendo do que eu vier a atravessar. Mas eu aprendi que esse problema não pode me paralisar. Nada na vida pode me paralisar a não ser a mão do Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos aprender a enxergar os nossos problemas, a enxergar as nossas dificuldades, a enxergar a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Hoje de manhã eu falei sobre isso, que nós somos vasos de barros para sermos enchidos por Deus, porque a nossa fraqueza, queridos irmãos, é aonde nós vamos ser fortes. A nossa
aquilo que o mundo vai dizer e falar para nós: não, mas você não pode admitir essas coisas, o que vai acontecer com a sua vida? O Senhor diz para nós: encare isso, encare a sua fragilidade, encare a sua fraqueza, encare os seus problemas, e faça o que com eles? Leve aos pés da cruz. Amém? Os discípulos foram ao lugar certo, o único lugar que poderia resolver o problema deles: Jesus de Nazaré. Sabe quem que pode resolver o problema do Brasil? Não é A, B, C ou D, partido P, não sei das quantas que tem. É Jesus de Nazaré que pode resolver o nosso problema. Amém, irmãos? Nós, como povo de Deus, precisamos levar Jesus de Nazaré aos corações perdidos, aos corações paralisados, aos corações que estão paralisados e não conseguem mais amar, e não conseguem mais enxergar a possibilidade de amar, porque estão presos. Encare os teus medos e leve os teus medos aos pés da cruz. Segunda realidade, segundo princípio, segunda verdade: não permita que Satanás domine a sua vida. Você pode falar junto comigo? Não permita que Satanás domine a sua vida. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Existem alguns tipos de leituras desse texto que tentam sugerir que pode ter sido uma ação de Satanás tentando destruir a vida do nosso Mestre Jesus Cristo. E quando a gente trabalha com libertação espiritual, a gente é exposto a situações que são realmente, verdadeiramente muito estranhas, muito esquisitas. Mas com o passar do tempo, quando a gente começa então a compreender verdadeiramente a palavra de Deus, nós precisamos então entender quem é essa figura de Satanás. Porque Satanás, ele sempre, Pedro diz, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E ele vai tentar agir nos momentos de tempestades da sua vida. Ele vai tentar agir no seu casamento. Ele vai tentar agir na sua criação com seus filhos. Vai tentar agir na sua vida profissional. Vai tentar agir tentando mostrar para você: você não é tão bom, você não é tão feliz. Eu me lembro quando eu estava escrevendo o esboço desse livro, eu escrevi o esboço desse livro, eu apresentei para 10 pessoas lerem e darem as suas opiniões. E eu recebi um e-mail. Esse e-mail foi assim, um e-mail que me deixou muito, muito fragilizado. Foi um e-mail que eu recebi e a pessoa gastou um bom tempo, escreveu mais ou menos umas 5 laudas comentando o meu livro. Eu li aquelas laudas, li no primeiro dia, li no segundo, li no terceiro dia. No quarto dia, a Soraya perguntou: o que foi, Carlos? Eu não queria contar para ela, aí com um jeitinho feminino ela chegou, peguei, mostrei para ela, ela leu. Ela olhou para mim e virou e falou assim: isso é inveja. Eu tinha pensado já em desistir de publicar o livro. E a minha esposa teve um discernimento espiritual. Isso é inveja, Carlos. Corrige o que precisa corrigir e faz o livro andar. Nós oramos, repreendemos aquilo e fui e publiquei o livro. Em 6 meses eu vendi 3.000 livros. Eu não sei como isso até hoje aconteceu na minha vida. O livro já está chegando a quase 10.000 cópias de livros vendidos. Quase toda semana são pessoas que entram em contato dos lugares mais distantes. Já mandei esse livro para o Canadá, para a África, já mandei esse livro para o Japão. Eu não sei dizer para os irmãos como essas coisas acontecem. Mas lá atrás eu me lembro que foi difícil, eu tive que encarar os meus medos, eu tive que encarar uma tempestade, eu tive que encarar uma opressão satânica sobre a minha vida. E por isso que é importante que você tenha parceiros de oração. Por isso que é importante você ter pessoas com quem você possa desenvolver uma vida de oração. Os nossos relacionamentos não podem ser simplesmente de conversa aqui, está tudo bem ou está tudo mal. Não.
Nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos que nos levem a buscar mais a Deus e ao poder de Deus. A palavra diz: errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Muitas coisas ficam atrapalhadas em relações, em relacionamento marido e mulher, relacionamento pai e filho, relacionamento profissional, porque muitas vezes pode ser realmente uma ação satânica, uma opressão, coisas do mundo espiritual tentando influir sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz para nós: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. A palavra de Deus fala que nós precisamos desenvolver um nível de relacionamento que a gente ande, que a gente cresça, que nos leve a um patamar de crescimento espiritual cada vez mais. Isso está lá em Colossenses, o apóstolo Paulo falando em Colossenses no capítulo 3, para que habite em vós ricamente a palavra de Deus. Então admoestai-vos, aconselhai-vos e exortai-vos uns aos outros. Então um relacionamento de igreja, que você vem só para assistir o culto, mas você não conhece ninguém, você não consegue abrir a sua vida para ninguém, você não consegue orar com ninguém, não é um relacionamento maduro, não é um relacionamento verdadeiro, não é um relacionamento que vai te levar a um crescimento espiritual. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que ser igreja não é vir num culto de domingo, que ser igreja é se interessar no outro, é andar com o outro, é chorar com o outro, é comer com o outro, é levar o outro para o hospital e ficar com ele a manhã inteira lá. O irmão Nairo aí essa semana virou o pé, falta de andar, né? De fazer caminhada, treinar melhor o andar, o passo, é assim. Os nossos relacionamentos não podem ser relacionamentos superficiais, irmão, irmã. Agora, isso não depende de mim. Não dá para você querer ficar esperando que o pastor resolva essas coisas. Não. As oportunidades são criadas, são gestadas. Está tudo aí, ó, vem domingo de manhã, chega mais cedo, senta, participa, conversa, vai embora mais tarde um pouquinho, fica um pouquinho, conversa com o outro, se arrisca a conhecer o outro, se arrisca a se entender com o outro. Nós militamos uma batalha espiritual muito grande mesmo. Os meninos atletas de Cristo, eu ficava impressionado com eles, qualquer coisa me ligava, qualquer coisa me chamava, a gente vinha aqui, pastor, vou sair do treino lá e falei, vou passar lá no pastor para orar com ele e tal, e esses meninos começaram a me sugar de uma maneira que a gente ia andando, na hora que eu vi, de repente eles já iam embora. Eu falei para o Johnny, não dou conta disso não, meu coração não aguenta isso não, porque meu coração quando se aliança verdadeiramente. Aí a gente casou esse ano o Wanderson semanalmente, ele manda um WhatsApp para mim, ele quer falar comigo, ele quer orar comigo, a gente ora. Agora, tem muita gente aqui dentro da igreja que eu levo tempo para aprender o nome, porque não se aproxima, a gente não conhece. Vira aí para o lado aí, você conhece o nome de pelo menos 5 pessoas que estão do seu lado? Você conhece o nome das pessoas que estão do lado de cá? Aonde que está o problema? Se a gente quer enfrentar a dificuldade, a palavra de Deus diz assim: em todo tempo, ama o amigo, mas na angústia, nasce o irmão. São amigos, são pessoas, relacionamentos espirituais, que vão nos ajudar a crescer e a desenvolver vida. É amigo mesmo. Se não fosse um amigo, eu não tinha conhecido a Soraya, não tinha casado com ela. Amigo serve para isso, sabia? Amigo é bom. Aí o pessoal fala, você está arrumando casamento para os outros? Mas isso é bom aí, não é? Você quer ajudar a pessoa a sair de uma situação de solidão, pronto aí. Isso é bom. Está vendo, irmãos? Faça isso mesmo. Seja um cupido aí da vida dos outros.
E essas pessoas vão ser eternamente gratas para você. Os casamentos que eu fiz, o pessoal são felizes até hoje, assim. Tem um casamento lá em São Paulo que eu achei engraçado demais. O menino estava chegando na igreja, a menina também estava chegando na igreja. Ele chegou para me cumprimentar, e depois ela chegou, eu falei, ô rapaz, vem cá. Aqui, ó, essa moça aqui está vindo pela primeira vez, tal. Você está encarregado de hoje levar ela para lanchar com o pessoal da igreja. Foi. Começaram a namorar, e eu fiz a celebração de casamento. Hoje eles já estão no segundo filho, para a glória do Senhor Jesus. São amigos. O que Satanás vai dizer para você? Não se abre. As pessoas podem te desapontar? Podem, mas se nós queremos crescer, se nós queremos vencer, se nós queremos ultrapassar as lutas, as dificuldades, nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Terceiro, no meio da tempestade tem um coração disposto a aprender. Leia o versículo 41 para mim aí, irmãos. Esses caras, vou falar um negócio para vocês, esses discípulos eram difíceis. Eles ficaram com medo da tempestade. Aí Jesus faz o milagre, o que eles ficam? Apavorados. Ficam apavorados. Você está preparado para ficar apavorado quando Deus agir na sua vida? Olha, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Eu fico olhando minhas filhas e eu falo, Senhor, Tu é bom demais, viu? Viu, Viniciane, ó? Deus é bom. Vai sair uns meninos bonitos aí. Uns 5 pelo menos, né, Lucimar? Não aprenda a enxergar tempestades e dificuldades como coisas que você não merecia. Aprenda a entender que as situações difíceis, elas vão te ajudar a você desmamar da sua autoconfiança. E vão fazer com que você possa depender verdadeiramente e exclusivamente de Deus. Os discípulos aprenderam com essa tempestade. E sabe quais são os momentos que nós mais aprendemos na vida? Nos momentos das nossas lutas, nos momentos das nossas dificuldades. Nós acabamos de cantar, será sempre Deus, e não, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Você vai passar por lutas, não fica com prevenções e com medo do que você for enfrentar. Se for Dilma que for continuar, não fica com medo. Se for Temer, não fica com medo. Não fica com medo dessas coisas. Deus continuará sendo sempre Deus, amém? Então, no meio da tempestade, esteja disposto a aprender. Qual é a lição nova que você tem que aprender? Qual a lição nova? Às vezes você está aí reclamando de tanta coisa, de tantas coisas. Qual é a lição nova? O que você tem que aprender? O que você está precisando aprender? O que Deus está querendo dizer para você? Confia, meu filho. Aprende. Por último, toda tempestade nos levará a uma vitória. Leiam o versículo 41. Quem é este? Quem é este que faz o vento? Quem é este que faz o vento parar? Quem é este? É o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O triunfo da nossa fé, meus irmãos, vem da perseverança, vem da obediência.
vem do permanecer. As nossas atitudes diante das dificuldades, elas servirão de testemunhos da preciosa graça, do maravilhoso amor, da preciosa bondade do nosso Deus. Toda tempestade, ela sempre te levará a uma vitória. Mas isso vai depender do seu coração. Do seu coração. Se o seu coração estiver disposto a aprender. Se o seu coração estiver disposto a não mais ficar apavorado, medroso, com medo das coisas. Mas se sinceramente você aprender a estar se colocando diante do Senhor Jesus. Esse texto desta noite revela para nós que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos confiar plenamente no Senhor. E confiar plenamente no Senhor significa ter um relacionamento profundo com nosso Deus. Essa noite Deus te trouxe aqui para você aprender que Ele compreende a sua luta, que Ele compreende a sua dificuldade, e que você não pode viver uma vida a menos do que Ele deseja para você. Ele quer que você enfrente os teus medos, Ele quer que você cresça mais. Você precisa entender que Deus te trouxe essa noite para que você entenda que Ele está num processo para aperfeiçoar a sua fé, para fazer com que a sua fé cresça cada dia mais, para fazer com que a sua fé seja uma fé de uma pessoa que é um valente, que é um vencedor, que confia plenamente em Deus, que conhece da bondade e que sabe que a bondade, as misericórdias do Senhor nunca tem fim. Elas nos cercam de manhã, de tarde, de noite, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, dos tantos de dias que você ainda tem para viver. A bondade, a misericórdia do Senhor te cercarão por todos os dias da tua vida. Por isso, aprenda sempre a confiar no Senhor. Não se desespere. Não se desespere. Diz assim para mim agora: eu não vou mais me desesperar. Mas não se desespere. Não se desespere mais. Confie tão somente que um dia o Senhor se levantará. Ele se levantará no meio da tua tempestade. E Ele dirá para toda tempestade, para todos os ventos que passarem de todos os lados vindo te atingir, Ele se levantará e Ele dirá: aquieta-te, acalme-se. E você experimentará da bonança que vem das mãos de Deus. É esse Deus que a gente serve. Confia, viva para Ele e faça como os discípulos. Vá aos pés da cruz. E é essa música que eu quero, Nairo. Vá aos pés da cruz. Eu sei que você preparou essa, mas aos pés da cruz. Vamos ficar em pé, queridos. Qual é a tempestade que você está passando? Qual é o medo que você está enfrentando? Qual é a luta e a dificuldade que você passa? Coloca agora diante do Senhor. Coloca agora diante do Senhor a sua vida. Vá como os discípulos foram. Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com o que estou passando? O Senhor vai se levantar e vai dizer para você: meu querido irmão, eu me importo. Eu me importo com você. Aprenda a me amar, aprenda a confiar.
eu estou silenciando, eu estou te escutando, eu não te desampararei, eu não te desamparo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus que te vê desde o ventre da tua mãe, eu sou o Deus que sabe das tuas palavras antes mesmo que elas saiam pelos teus lábios, eu sou o Deus que sabe quantos fios de cabelos há na sua cabeça, eu sou o Deus que tenho planos bons para a tua vida, portanto confie, que certamente a bondade, a misericórdia do Senhor estarão todos os dias na tua vida, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso. Quero ouvir a igreja agora, és pra só a igreja. mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Eu sei que você vai sair daqui, você vai ter uma semana, um mês, um resto de ano. Se vier a tempestade, você pode enfrentá-la com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Confia nele sempre. Podemos assentar, queridos. No próximo sábado, nós teremos nosso encontro dos jovens, o Integração Jovem, às 19h30, às 20 horas aqui. O irmão Roque vai trazer a palavra. E
no domingo que vem à noite, estará conosco o missionário Lian, lançando o seu livro Cartas Missionárias, lançando no próximo domingo. É o primeiro livro do pastor Lian, ele vai estar então lançando nesse próximo domingo. Então domingo que vem é um domingo muito interessante você trazer, vir, conhecer pessoas, ver o testemunho que ele tem da China. E no próximo domingo também será o pré-lançamento do nosso mês da família. Já chegou o material Famílias que Vencem. É o nosso guia devocional. Estamos preparando muitas coisas especiais para o mês da família. E no primeiro domingo de maio vai começar a classe para casais, para famílias. Então você vem para participar. O irmão Augusto e o irmão Divino estarão ministrando família, uma visão de Jesus. Então a nossa classe para casais. Você que quer estar noivo, quer se casar, venha se preparar. Você que já está casado, quer aprender, é um momento de você trocar experiências, aprender. É algo que vai ser muito especial. Nós estamos preparando coisas muito especiais nesse mês de maio. Tenho certeza que será muito abençoador para nossas vidas, para a vida da nossa igreja. Amém? Está ali a irmã Amanda da Lucimar, e essa, a sobrinha. Sejam bem-vindas, voltem mais, tá bom? Essa irmã está lá, que bom voltar sempre com a gente, firme. Nosso casal especial, né? Sempre está aqui nos ajudando, uma alegria, né? Vamos ficar em pé, vamos encerrar, confiando no Senhor, marchando sempre, confiando no nosso Deus. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que você ande na confiança do Senhor, creia no Senhor em todo o tempo. Amém? Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça em Cristo Jesus, as santas, preciosas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todas as famílias da nossa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, com o nosso Brasil. Que o Senhor nos leve em paz, ó Deus, e nos dê uma semana de vitória. Você é guardado pelo Senhor, você pode viver para Ele de fé em fé, de glória em glória, porque a bondade, a misericórdia e a graça do Senhor estarão contigo por onde quer que você for, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.